tarde. Meu nome é Santiago Paes, somos professores do Grupo Ensine e nós estamos desenvolvendo esse nosso projeto de grupo de estudos em personal trainer. Então, é um prazer estar aqui. Vai ser um prazer estar aqui todo sábado, à 1h da tarde, para discutir assuntos relacionados aí ao universo do personal trainer, da prescrição de exercício físico, da prescrição individualizada, contextualizada, com o que o indivíduo precisa. Vamos discutir temáticas aí que vocês mesmos vão sugerir. Então, acho que é uma oportunidade daqueles que já estão inseridos no ensino superior, que a Ensine promove, né? E também as pessoas externas, que gostam de aprender, que gostam de discutir sobre o assunto. Então, acredito que essa vai ser uma possibilidade muito legal para que vocês consigam acompanhar, né? Melhorar também a intervenção de vocês. Então, todo sábado, na live, aqui, à 1h da Ensine, vocês vão ter a oportunidade de estar compartilhando conosco essa oportunidade. As lives, hoje ela vai ficar salva, tá? Então, ela vai ficar salva hoje, a live. Nos outros encontros, somente a live só vai ficar salva nos arquivos do Grupo Ensine, certo? Então, é um conteúdo que pode ser considerado exclusivo em termos de gravação para os alunos da Ensine. Entretanto, todo acompanhamento, debate, as discussões, vocês aí podem acompanhar no Instagram da Ensine. Então, vocês já podem sugerir temas para a gente sequenciar, para a gente poder baixar alguns estudos legais, né, conseguir estudar e trazer aqui uma proposta de discussão dessas temáticas, certo? Tudo que envolve aí o treinamento personalizado, tudo que vocês quiserem também discutir sobre o olhar da ciência. Então, vai ser bem legal, bem interessante. Então, acredito que essa proposta visa aí dar subsídio, né, às pessoas que querem estar continuando estudando, não ter oportunidade. Então, acho que vai ser bem interessante, bem bacana. Então, como proposta inicial, eu gostaria de então, começar aqui falando como vai ser a dinâmica do nosso encontro. Todo sábado a gente vai discutir alguns temas, né, dos quais a gente vai abrir para votação no Stories da Ensine também. Então, fique ligado, fique atento aí às mensagens que vão chegar para vocês. Como proposta também integradora, daqui a pouco eu vou começar a elencar, pedir para vocês relatarem aí o que vocês gostariam que nós abordássemos aqui aos sábados, à 1h. Tudo que envolve aí o treinamento individualizado, treinamento personalizado. Então, sugiram os temas que vocês gostariam que nós abordássemos. Vamos discutir isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento concorrente, treinamento combinado. Nós vamos fazer um e-mail para o grupo de estudos, onde os artigos vão ficar lá. Entretanto, vocês podem trazer as suas dúvidas, o que você já conhece sobre o assunto, se você já é formado, se você acompanha a gente aqui, quer contribuir, não tem problema, traga aí o que acontece no seu dia a dia com o aluno de você, então o que você tem dúvida, vamos discutir. Então, essa é a oportunidade para a gente estar discutindo assuntos que muitas vezes nós não discutimos na graduação, ou talvez vão levar mais tempo para ser discutidos. Então, acho que é uma oportunidade bem legal para a gente conhecer alguns termos, para a gente já aprofundar um pouquinho em algumas definições, para você que gosta de estudar depois, aprender um pouquinho. E para você que é formado, né, para você que já aplica isso na tua prática, é uma oportunidade para você estar melhorando os resultados dos alunos de vocês, então trazendo aí alguma possibilidade nova para você trabalhar, enfim, ok? Então, primeiramente, eu só queria saber se o volume está legal, se vocês estão me escutando adequadamente aí, me dá um feedback, por gentileza, aí, só para eu saber se o som está chegando bacana aí para vocês, está legal?
Vocês estão me escutando bem? A luz está boa? Estão me vendo? Dá um feedback, por gentileza, aí. Tudo certo? Tá ótimo. Muito obrigado. Então, gostaria de saber, pessoal, de vocês, quais são os temas que vocês gostariam de discutir, quais os temas, o que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para a gente discutir aos sábados, quais são as temáticas que vocês acham que valeria a pena a gente abordar. Então, aproveita aí, vai escrevendo aí os temas aí, eu vou anotando aqui também, né, para a gente já dar sequência. Então, eu gostaria de saber assim, quais são os temas que vocês gostariam do nosso grupo de estudo abordasse, o que vocês gostariam de conhecer, o que vocês gostariam de se atualizar. Coloque aí o tema que você gostaria que nós discutíssemos. Então, a gente vai trabalhando, lembrando que o tema de hoje é treinamento concorrente versus treinamento combinado. Muito importante, eu vou falar daqui a pouco as definições, como a gente aplica, o que é e o que as atualizações estão falando. Então, por favor, pessoal, coloquem para mim, por gentileza, o que vocês gostariam de estudar aqui no grupo de estudo Personal Training. Vamos aproveitar essa oportunidade aí, coloca aí para mim Personal Bike, muito bom, obrigado, Jean. Então, vamos falar de treinamento ou métodos de treino no ciclismo. Ótimo. No ciclismo, né, tanto estacionário quanto dinâmico, né? Então, a gente pensar, por exemplo, no spinning, ou então tudo voltado aí para o treinamento cíclico, muito bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem alguma curiosidade a respeito de tipos de treinamento, métodos de treino? Aproveita, vamos para participar. Então, acho bem legal assim vocês trazerem para ver o que vocês querem, o que vocês querem, o que vocês acham legal, né? Eu sei de um monte de coisa que eu gostaria de aprender, né? Mas eu estou deixando a oportunidade para vocês aí. Então, por favor, o que vocês gostariam aí que nós abordássemos? Então, vamos lá. Métodos de treino para emagrecimento. Métodos de treino para emagrecimento, ok. Beleza. Treinamento avançado. Método avançado para musculação. Beleza. Treinamento avançado para musculação. Ótimo. Metabolismo energético. Beleza. Treinamento para grupos especiais. Beleza. Tem alguma especificidade dentro do treinamento para grupos especiais? O que tem mais? Boa. João Gabriel, como melhorar a resistência aeróbia? Resistência aeróbia e redução do pace. Beleza. Redução do ritmo de corrida, né? Redução do tempo. Beleza. Boa. Maravilha. Método de treinamento para terceira idade. Ok. Treinamento para terceira idade. Ótimo. Treinamento pós-pandemia. Do ponto de vista metabólico, de reabilitação, intervenção, possibilidades de mercado, né? Pode ser, vamos pensar em todas, né? Então, as possibilidades aí pós-pandemia, uma vez que muita coisa vai mudar, né? Ótimo. Mais alguém tem alguma sugestão? Treinamento de futebol, o personal soccer, né? O mercado está muito bom também. O mercado está muito bom. Os indivíduos que gostam de jogar um futebol, mas querem melhorar, né? Para chegar aí no final de semana com os amigos, né? E usufruir melhor aí das habilidades, do condicionamento. Muito bom. Ótimo. Maravilha. Mais alguma sugestão, pessoal? Beleza. Conforme for, então, vocês fiquem à vontade aí para sugerir, para conversar, para a gente discutir.
Beleza? Então, todo sábado, 1 hora, a gente está aqui numa oportunidade para a gente discutir os assuntos, ok? Então, a gente vai discutir, tá? Então, a gente vai fazer o grupo de e-mails, desculpa, o nosso grupo, a gente vai ter um e-mail lá, a gente vai colocar os artigos também. Na verdade, tipo assim, a ideia não é que seja um encontro científico, é que seja um encontro para você se atualizar, para você discutir, para você conhecer, para você ter oportunidade aí de crescimento. Então, um conteúdo exclusivo, né, para a gente poder também conversar, se aproximar, enfim, eu acho que está faltando muito isso. Então, acredito que a proposta do Ensine também venha contemplar isso, beleza? Maravilha, então. Então, vamos lá. O que é treinamento combinado? Quando a gente fala de treinamento combinado ou treinamento concorrente, o que vem à cabeça da gente, né? Então, até rimou, né? Treinamento concorrente combinado. Primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte: quando eu combino 2 tipos diferentes de treinamento, eu posso dizer que são combinados, certo? Então, se eu faço um exercício aeróbio, um exercício de musculação, a gente está falando que isso é um treinamento combinado. E aí, o que acontece? Quando nós estamos treinando, quando nós estamos exigindo o movimento do nosso corpo, a gente tem que utilizar energia, né? A gente tem que utilizar a energia de alguma maneira. E muitas vezes, em razão da quantidade de tempo que eu trabalho num determinado exercício, ou então da quantidade de intensidade, né? Frequência cardíaca, velocidade, né? A intensidade que eu implemento, força, a intensidade que eu implemento naquele exercício faz com que eu utilize um pouquinho mais energia e faz com que para outros movimentos isso interfira no processo, certo? Então, a partir daí, às vezes, de melhorar tanto o componente cardiorrespiratório como o componente neuromuscular, muito comum, em função, às vezes, da melhora do metabolismo, ou em função também, às vezes, da melhora dos resultados estéticos, ou em função também da redução do percentual de gordura e também da melhora da capacidade funcional em indivíduos acima do peso, ou então indivíduos que precisam aí recuperar de um processo pós-cirúrgico, reabilitação, enfim, as possibilidades são inúmeras. A questão sempre que nós melhoramos tanto o componente cardiorrespiratório, cardiovascular, no qual a gente vai ter uma entrega maior de oxigênio vindo do fluxo de sangue para aquela musculatura, eu consigo melhorar principalmente a resistência àquilo que eu estou fazendo. Então, a resistência àquele movimento ele fica maior. Então, o que acontece? Eu consigo fazer muito movimento e manter isso sem ter um cansaço ou uma fadiga precoce, certo? Então, essa é uma das principais justificativas para eu estar melhorando a capacidade cardiorrespiratória. Aí, Santiago, você fala assim, pô, Santiago, mas o que tem a ver com um treinamento concorrente isso? Tem a ver que se eu fizer demasiadamente uma determinada atividade, como por exemplo a aeróbia, e reduzir a quantidade de substrato, a quantidade de combustível que eu tenho para realizar a outra fica um pouquinho abaixo da performance natural, certo? E aí, então, é muito fácil você virar e falar assim, não, prioriza aquilo que você tem como objetivo. Irmão, o meu objetivo é ser excelente. O meu objetivo é melhorar muito a capacidade cardiorrespiratória e também aumentar a minha massa muscular. Não pode. Ou você faz um, ou você faz outro. Errado. A gente pode sim. A questão é como eu vou organizar, ou como eu vou entender os processos de treinamento para eu estar aumentando os meus resultados. Então, diante disso, é muito importante eu conhecer quais as variáveis de treino, ou o que eu estou trabalhando, para que eu consiga fazer um entendimento tanto da capacidade individual do meu aluno, quanto também prescrever de acordo também com a rotina de vida que ele tem, também com a capacidade também que ele tem de recuperação. Por quê? Porque essa capacidade de recuperação vai ditar o quanto eu consigo manter a prescrição semanal. Certo? Eu posso muito bem começar segunda-feira, né? Porque no sábado e no domingo eu treinei muito bem, mas na segunda-feira eu faço um treino excelente, mas não rendo na terça e não rendo na quarta. E aí, o que acontece? Diante da organização, por exemplo, prévia a isso, você pensou que na terça e na quarta você poderia treinar também nas mesmas intensidades, nas mesmas durações de treino, e você não rende tanto. Então, muito provavelmente, você não consegue recuperar diante do estado que você começou a semana. E aí, a tendência se você faz um treino na segunda, e aí faz um treino na segunda, né?
Um estresse, 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 terminou de treinar e até terça-feira você vem recuperando, e fica um pouquinho acima do que segunda, né? Ou seja, todo treino que você faz, você fica um pouco melhor do que ontem, né? Se o treino for muito bem feito. E aí, o que acontece? Na terça-feira, você precisa estar bem recuperado. Só que se isso for abaixo, muito provavelmente você vai render menos, certo? Então, quando a gente une dois tipos de treinamento no qual um fica prejudicado, a gente diz que esse treinamento, ao invés de ser combinado, né, ou seja, um pouquinho aqui, junto os dois, está tudo certo, e amanhã eu treino direitinho. Não, eu faço um pouco desse e esse aqui ele fica um pouquinho reduzido porque esse aqui comprometeu um pouquinho esse treino, certo? E esse tipo de conduta, esse tipo de definição, treinamento concorrente, pode ser tanto semanal quanto no mesmo dia, Então, se eu faço exercício aeróbico e vou para musculação, por exemplo, e eu estou falando que isso é treino combinado. Entretanto, se eu faço o aeróbio e esse aeróbio prejudica a musculação, ou se eu faço a musculação e essa musculação prejudica o aeróbio, isso é concorrente. E aí eu pergunto para vocês, por que os profissionais acreditam que o treinamento concorrente está mais em relação a aeróbio quanto musculação? Porque muitas vezes o que a galera mais quer, talvez, é otimizar o ganho de massa muscular, porque é mais difícil. Concordo, porque ganhar massa muscular vai contra a natureza humana. Então, ele acredita que o objetivo maior dele seja sempre ganhar massa muscular. Entretanto, para essa massa muscular ficar mais visível, vamos colocar assim, eu tenho que reduzir o percentual de gordura, né? Isso é definição. Não existe treino para definição muscular, né? O que existe é você reduzir a camada de gordura superficial. Então, existe dentro da proposta estética, vamos colocar assim, desejada, vamos colocar para a proposta estética, que muitas vezes é uma das principais demandas que os alunos e também o trabalho de personal trainer direciona. Então, diante disso, eu tenho que estar plenamente para os dois, certo? Ok, então já ficou definido. Em relação a essa definição, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa ou podemos avançar? Se tiver tudo ok, só fala assim, tudo certo, vamos avançar. Só me dá um insight aí, só para eu saber se está tudo tranquilo ou já tem alguma dúvida em relação a essa questão de definição de treinamento combinado e concorrente. Alguma dúvida? Podemos avançar? O que vocês acham aí? Tudo certo? Só me dá um joinha aí, só me dá uma carinha, manifesta aí, né? Só para eu saber se a gente pode avançar ou não. Me dá um feedback, por gentileza aí, pessoal. Bora lá, muito obrigado. Então, beleza. Então, em relação a isso, a gente já definiu combinado e concorrente. Ok. E como eu sei que um treinamento é combinado e quando eu sei que ele é concorrente? Tá bom, eu já sei que prejudica um ou outro. Mas em se tratando, por exemplo, de prescrição, suponhamos que a gente esteja fazendo um aeróbio. Quando eu estou fazendo uma intensidade no qual eu tenho um aumento demasiado do substrato energético, isso prejudica. Ok, Santiago, mas quanto? Os estudos têm mostrado que quando eu tenho um treinamento de musculação, eu exijo mais ou menos de 20% a 40% do meu glicogênio muscular. O que é glicogênio muscular? Glicogênio muscular é a reserva energética dentro do músculo. Se eu estou fazendo exercício físico, então eu estou exigindo muito mais o músculo esquelético, tá? Se eu estou em repouso, eu exijo um pouco mais do fígado, em menor quantidade, mas o fígado ele faz esse processamento mais rápido, certo? Então, treinamentos de musculação exigem de 20% a 40%. O que vai modular a exigência energética do treinamento? Evidentemente, o volume de treino, né? O quanto eu estou fazendo de repetições, o quanto o intervalo está reduzido, o quanto essa atividade está exigindo de mim, certo? Então, diante disso, eu tenho os estudos mostrando que de 20% a 40% do glicogênio muscular. Então, se eu estou pensando em glicogênio muscular, essas relações, quanto mais ou menos o indivíduo tem de glicogênio muscular? Tá? Os estudos têm mostrado que, em média, 350 gramas de glicogênio muscular e 100 de hepático, certo? Aí você fala assim, pô, Santiago, eu só tenho 350? Aí que tá. Um indivíduo saudável, vamos colocar assim, por volta de 350. Mas quando esse indivíduo treina, ele consegue aumentar a capacidade de estoque. Ele consegue aumentar essa capacidade de estoque. Quanto?
Os estudos têm mostrado que o indivíduo muito bem treinado, e qual tipo de treino eleva muito mais a capacidade de estoque de glicogênio muscular? Exercício aeróbio. Exercício aeróbio tem uma capacidade muito maior para você aumentar os estoques de glicogênio muscular que o exercício resistido. Então, veja bem, se eu estiver pensando, talvez, em melhorar o quanto que eu vou treinar de musculação, aumentando a minha capacidade de estoque de glicogênio muscular, pode ser uma estratégia interessante? Pode. Pode. Ah, não, mas o meu objetivo é musculação. Lindão, a questão é que o objetivo é funcionar adequadamente e potencializar seus resultados. Então, você pode vir melhorando a tua capacidade aeróbia, aumentando a tua capacidade de estoque de energia, e com essa energia você otimiza, por exemplo, a musculação e consegue render mais e recuperar mais rápido. Então, veja bem como os extremos, eles fazem com que você reduza os resultados do seu aluno, certo? Então, diante disso, eu posso ter essa possibilidade de aumento de glicogênio muscular a partir do exercício aeróbico. Ok, Santiago. Então, 350 gramas, né? É 350 e 400. Tá? E eu tenho uma capacidade até 30% maior com o exercício físico? Sim. Então, vou fazer uma conta rápida aqui. É como se um indivíduo aí treinado de 400 gramas, vamos colocar assim, 350 é o cara saudável que não treina tanto assim. Esse indivíduo que treina 400 gramas. 400 gramas com um cara que treina muito bem, né, a ponto de se tornar um atleta, assim, ele consegue aumentar isso até 520 gramas. 520 gramas, mais ou menos. Então, é como se ele potencializasse a capacidade de estoque. Então, o que acontece? Se esse cara consegue fazer um exercício com maior capacidade de glicogênio muscular, ele rende mais. Ele rende mais. Vamos colocar no meio termo, né? Eu falei que 20% a 40% dos estudos têm mostrado que exercício de musculação depleta de glicogênio. Vamos colocar 30% ali no meio, na meiuca. Se eu tenho uma capacidade de 30% de 400, 30% de 400 é 120. Mas se esse cara tem um estoque maior, por exemplo, de 520, né? 30% de 520, você tem aí uma capacidade muito mais interessante de sustentar isso. Porque 120 para 400 só sobra 280. Mas 30% de 520 sobra mais. Certo? Então, isso é muito interessante a gente entender. Beleza, ficou claro isso? Ficou. Ótimo. E no exercício aeróbico? O exercício aeróbico, como ele tem uma capacidade maior de aumentar essas reservas do músculo esquelético, ele também tem uma capacidade maior de reduzir. Reduzir. Porque a adaptação no músculo em função do treinamento, ela é dose dependente. O que é dose dependente? O tanto que eu treinar é proporcional ao tanto que eu vou adaptar, certo? Ou o tanto que eu não treinar vai ser proporcional ao tanto que eu não vou adaptar. Então, diante disso, o exercício aeróbico também, ele aumenta a depressão desses estoques de glicogênio muscular. Então, aí a gente começa a tomar cuidado quanto a isso. Por quê? Porque os estudos têm mostrado que exercícios aeróbicos acima de 1 hora, né, mais ou menos em alta intensidade, né, que é uma transição mais ou menos entre 70% e 80% do VO2, você tem uma vulnerabilidade a você aumentar o que? A utilização de glicogênio muscular como fonte adicional energética junto com o ácido graxo. Né? O glicogênio, a glicose, o glicogênio muscular junto com o ácido graxo, eles aumentam em função da demanda energética daquela atividade. Ou seja, uma atividade que está necessitando mais energia. E aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema que se chama fadiga residual. O que é fadiga residual? É quando, depois do exercício, meu corpo fica um pouco cansado, ele exige um pouquinho mais porque os substratos foram reduzidos um pouco mais. E aí? Até que ponto essa redução desse substrato ela vai não ser capaz de fornecer energia suficiente para o exercício conseguinte. Né? Então, vamos tentar pensar aqui numa situação muito comum, que é durante uma sessão de treino de musculação, exercício aeróbico antes da musculação. Né? Existem pessoas que condenam isso. Então, a primeira coisa, condenar e proibir é descontextualizar. Toda descontextualização é generalização e toda simplificação também não é legal, certo? Então, quando a gente pensa aí nessa proposta aí de entender o que está acontecendo, a gente consegue ter muito mais capacidade de resolver esse problema. Então, se eu estou falando do exercício aeróbico antes da musculação,
e as pessoas dizem que é proibido, vamos colocar assim, não faz, não pode. Primeira coisa, a pessoa não sabe nem o que é exercício aeróbico. Se eu estou caminhando até a academia no qual eu vou treinar, né, por exemplo, vou caminhar 10, 15 minutinhos, é bem legal, porque, pô, aproveita aí, não gasto gasolina, já estou aí aumentando a minha capacidade de trabalho, enfim. Então, se eu estou caminhando até a minha academia, né, até o lugar no qual eu vou treinar, 15 minutos, e depois eu volto 15 minutos, mas vamos pensar, 15 minutos de ida, estou fazendo exercício aeróbio, né? E aí, pode? Ah, não, mas é porque de baixa intensidade. Não tem problema, se eu for correndo. Se eu for correndo, 15 minutinhos eu vou de levinho, dou uma corridinha tal, deu 10 minutinhos. Não pode. A questão é quanto. A questão é quanto. Só que para você saber quanto, você precisa definir tudo isso. E para definir tudo isso, aí o buraco é mais embaixo. Então, se você não sabe ou tem dúvida, fala que não pode. Fala que não pode, que você reduz. Na dúvida, faça uma caminhada. Na dúvida, você precisa fazer exercício. Mas qual que exercício eu faço? Eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no ombro, eu tenho uma... na dúvida, faz a caminhadinha. Porque erra para menos. Mas como a gente está aqui pensando na otimização, no delineamento, na maximização de resultado, aí a gente começa a entender isso. Beleza. E quanto de glicogênio muscular, mais ou menos, os estudos têm mostrado que, por exemplo, um percentual aí de 75% do VO2, então vamos colocar 70%, vai. 70% do VO2. Quanto de utilização de glicogênio muscular em relação ao gasto dessa atividade a gente tem? Os estudos têm mostrado que é por volta de 35% a 40% do glicogênio muscular. Entende? Ou seja, se eu tenho um exercício aeróbio, né, no qual estou exigindo aproximadamente uns 40% de glicogênio muscular, talvez eu possa estar comprometendo um treino de musculação mais intenso que vai necessitar os mesmos 40%. Aí você fala assim, pô, Santiago, mas 40 com 40 dá 100. Desculpa. 40 com 40 dá 80. Eu tenho 100%, então tá de boa. Né? Só que aí, meu querido, dentro da jogada, o que? A questão da tua alimentação, né? Muito comum as pessoas não terem a manutenção de uma dieta ótima. Um dia aumenta, outro dia reduz, outro dia aumenta, ou então, se aumenta, não se condiciona, aí é o contrário. Você, ao invés de ter a capacidade de estocar com glicogênio muscular, você aumenta a capacidade como estoque de gordura, certo? Mas diante disso, o que acontece? Não tem problema nenhum se eu ajustar isso. E quanto que mais ou menos os estudos falam que um indivíduo treinado, né? O que é um indivíduo treinado, Santiago? Um indivíduo treinado, por exemplo, a nível de capacidade aeróbia, a gente diz que esse cara tem acima de 55. É claro que isso tem relação com a idade também. Mas vamos colocar um indivíduo adulto, tá? 55 ml de oxigênio por quilo de peso corporal, né? O VO2 máximo, vamos colocar assim, de um cara recreacionalmente treinado, né? É de aproximadamente 55 ml de oxigênio por minuto, por quilo de massa corporal, né? Por quilo de peso corporal. Peso corporal é uma palavra errada, mas enfim, né? Então só vou colocar peso para generalizar, porque peso é física, né? Massa vezes gravidade, mas enfim. 55 ml de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto de atividade, certo? Então, se nós temos aí um indivíduo assim bem treinado, né? Está com 55 e eu tenho uma exigência aí de 40% de glicogênio muscular, provavelmente eu só vou ter 40 na musculação. E aí que pode dar ruim, né? Porque muitas vezes o cara não come direito, o cara não dorme direito, e o cara já vem com um cansaço prévio do trabalho que ele faz. Aí a gente tem que contextualizar, entende? Mas se esse cara tá com um nutricionista, se esse cara tá descansando, e se esse cara tá treinando com personal, aí a gente vai otimizar, pô. É por isso que ele tá querendo investir por conta disso, porque você sabe disso, beleza. Se for para ser mais ou menos, não tem problema. Se for para ser mais ou menos, você treina sozinho, cara. Só que muito provavelmente você vai machucar, muito provavelmente você não vai ter resultado, muito provavelmente você vai abandonar a prática, porque você não tem um profissional aí para potencializar isso. Certo? Ficou claro isso? Tranquilo? Então, em relação a essa questão aí de intensidade, tá tranquilo? Alguma dúvida quanto a isso? Na musculação,
esse valor de 40% do glicogênio muscular gira em torno dos trabalhos de hipertrofia pura, tá? A hipertrofia que gira em torno de aproximadamente aí 80% RM, tá? E 80% RM é mais ou menos aí 8 repetições máximas, tá? Então, um trabalho mais intenso no qual precisa de um intervalo maior, certo? Em relação a isso, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir? Alguém quer perguntar? Né? Nosso primeiro encontro aqui, é muito comum, talvez o pessoal fique mais acanhado e tal, mas fiquem à vontade, não tem problema nenhum quanto a isso. Certo? Em relação, então, aos percentuais de utilização, tudo tranquilo? Beleza? Daqui a pouco, agora eu vou falar das intensidades, tá? Desculpa, das intensidades não. Eu vou falar da prescrição de treino, tá bom? Fazer atividade aeróbica em jejum prejudica? Muito boa pergunta. Primeira questão, quando nós estamos fazendo atividade aeróbica em jejum, a primeira coisa que eu tenho que analisar é qual é a intensidade dessa atividade, né? O que acontece? Quando eu estou fazendo um exercício que eu não tenho 3 horas que antecedem o exercício, eu não como, desculpa, eu como, eu levo 3 horas para que esse alimento ele seja digerido e absorvido. Então, se eu estou fazendo um exercício aproximadamente 2 horas depois da primeira refeição do dia, por exemplo, é como se eu já estivesse em jejum, tá? E isso faz com que eu tenha uma resposta de que praticamente, se eu estou fazendo um exercício 2 horas após a alimentação, é como se metabolicamente falando eu estivesse em jejum, certo? Então, mesmo o comportamento para eu estar alimentado vai ser também para eu estar não alimentado. E quanto de gasto a mais um exercício de aproximadamente aí 45 minutos de moderada intensidade elevam em relação à utilização de energia e à utilização de gordura? 27 gramas, 27 quilocalorias a mais de gordura, ou seja, 3 gramas de gordura a mais fazendo exercício aeróbico. Aí eu pergunto para ti, exercício aeróbico em jejum é capaz de você reduzir consideravelmente seus estoques de energia a ponto de ser um fator que você tem que tomar cuidado como um potencializador? Não, tá? Na verdade, você tem a utilização natural dos seus estoques como um todo, certo? Em relação a isso, tranquilo, não vejo problema nenhum. O que pode acontecer esse indivíduo já vem com uma redução da recuperação, tanto por tempo quanto do consumo energético que ele tem, e aí ele tenta implementar essa estratégia adicional no intuito, talvez, de melhorar aí a redução do percentual de gordura. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não é uma estratégia inteligente, não é uma estratégia bacana de se pensar. Ok? Tranquilo? Em relação a isso, sossegado, podemos avançar para a prescrição propriamente dita? Pode ser? Maravilha. Então, vamos lá. Em se tratando de prescrição propriamente dita, quanto, mais ou menos, se você for utilizar um treinamento aeróbico com a musculação a ponto de se tornar concorrente, quanto a gente tem que estar pensando nisso? Primeiramente, então, exercícios aeróbicos acima de 70% VO2, tá? Acima de 70% VO2. O que é VO2? A tua capacidade aeróbica máxima de utilização desse oxigênio para poder queimar, para poder oxidar o que você tem dentro do teu corpo como gordura, glicogênio e, em alguns casos, aminoácidos, certo? Então, se você tem um trabalho acima de 70% VO2, que em frequência cardíaca dá o quê, Santiago? Frequência cardíaca, a gente utiliza mais a frequência cardíaca de reserva. Por que a frequência cardíaca de reserva? Porque ela leva em consideração quanto a tua frequência cardíaca de repouso você tem, certo? Quanto, mais ou menos? 70% também, tá? E aí, então, se você faz exercício a 70% VO2 acima de 1 hora, ou aproximadamente 1 hora, dependendo do seu condicionamento, aí você tem, sim, uma utilização maior de glicogênio muscular, a ponto de você reduzir a performance da musculação, porque você vai também precisar de glicogênio muscular, certo? Então, para esse trabalho, para o indivíduo, suponhamos um indivíduo treinado com 55 ml de oxigênio por quilo por minuto, nessas condições, muito provavelmente ele vai render menos na musculação. Então, ele vai ter que reduzir um pouquinho a intensidade e monitorar um pouquinho mais
com o volume, com o número de repetições, o número de séries, certo? Se por um acaso esse indivíduo aí estiver correndo na esteira, quanto mais ou menos a gente está pensando na velocidade da esteira? A gente sabe mais ou menos que a gente tem uma relação direta com acima de 9 km por hora, a gente tem muito próximo uma correlação. Então, se esse cara está correndo aí a 10 km por hora, é como se ele estivesse correndo a 10 metros. 10 metros é o que a gente chama de equivalente metabólico, é o quanto que aquela atividade necessita de energia, né? E aí, esses 10 metros, para esse indivíduo de 55, se tornariam 35 ml por quilo por minuto. 35 ml por quilo por minuto, que é o que está sendo exigido para aquele exercício de 10 km por hora, representa quanto da capacidade total dele aeróbica de 55. 35 em relação a 55, se não me falha a memória, é aproximadamente o quê? 70% ou um pouquinho mais, não é? Eu acho que é um pouquinho mais. Então, 10 km por hora para esse camarada de 55 está acima de 70. Então, muito provavelmente ele vai entrar em fadiga, ele vai cansar mais, ele vai depletar muito substrato se ele estiver fazendo um exercício mais longo. Então, ele vai ter que fazer um exercício mais curto. Então, digamos, 20 minutinhos, 25 minutinhos já seriam suficientes para ele não criar uma condição de concorrência com a musculação, certo? Então, é esses ajustes que a gente faz. Eu estou falando aqui de rápido, só para a gente ter uma ideia da coisa, tá? Mas para a gente discutir também, que a gente tem que saber as avaliações, tá? Enfim, a questão é só a gente discutir o que eu faço na prática, tá bom? E aí, Santiago, poxa, mas na prática eu ainda não tenho esses valores, tal, o que eu posso fazer? Cara, utiliza a escala subjetiva, né? Analisa, por exemplo, como o teu coração é ótimo, né? Como o coração ou a capacidade do teu aluno está se portando. Pergunta para ele, Lindão, e aí, como é que tá? Tá legal, tá bacana, como é que estão as coisas? Aí ele fala assim, tranquilo, vambora. Cara, já tá ventilando, tal. Quando a gente considera atividade moderada de intensidade, quando a gente consegue trocar ideia com o parceiro, entendeu? Né? Com o seu aluno. Então, se você está conversando com ele, fala assim, e aí, como é que tá? Não, tô tranquilo, vamos embora, tal, é bom que agora já tô aquecido, tal, bora. Né? Se ele está um pouquinho ofegante, e é por isso que a gente tem uma coisa que chama talking test. O que é o talking test? Enquanto ele está na esteira, vai conversando com ele, aumentando a intensidade. 1 minutinho, aumenta um pouquinho, 1 minutinho, aumenta um pouquinho. Quando ele meio que, tipo assim, dá aquela churriada, você segura, porque muito provavelmente ele está ali na transição entre moderada e alta intensidade. Então, isso é muito bacana, que é por volta ali de mais ou menos ali 80% da frequência cardíaca máxima e tal. Então, isso é uma estratégia bacana. Mas aí, como é que eu analiso na prática se provavelmente esse cara aí vai estar cansado para a minha musculação? Pergunta para ele, de uma escala de 0 a 10, quanto que aquele esforço foi cansativo para ele. Só que não pergunta na hora que ele desce da esteira, não. Tá? Saiu da esteira, toma uma aguinha, começa seu trabalho lá de mobilidade, liberação, de alongamento, de ativação, né? De levinho, não tem por que a causar tantos aumento aí da frequência cardíaca, uma exigência energética. Pergunta, e aí, queridão, de 0 a 10, quanto você acha que está ali? Ele, quanto você acha que foi aquele esforço? Santiago, te falar, cara, hoje tô meio ruim, hoje, nossa senhora, tá difícil. Eu achei que foi um 6, 7, tá? 6, 7, a correlação, os estudos mostram que 6, 7 é mais ou menos, é considerada atividade alta, né? Ou seja, um esforço alto. Então, muito provavelmente, ele está quase ali. Ou talvez ele depletou um pouquinho e provavelmente ele vai render menos na musculação. E aí, o que você pode estar fazendo? Aumentando o tempo de intervalo, aumentando o tempo de recuperação entre as séries, ou então fazendo uma intensidade um pouquinho menor, jogando um pouquinho para volume, ou trabalhando, por exemplo, na estratégia que a gente chama de repetição em reserva, tá? Então, são 3 possibilidades aí que eu dei para vocês, que os estudos têm mostrado, que se você estiver assistindo aqui e gosta dessa área, já aplica nos seus alunos, provavelmente aí na segunda-feira aí você já pode estar utilizando isso com os alunos de vocês. Então, acho muito legal a gente entender o que a ciência nos mostra para a gente contextualizar e otimizar os resultados na prática, tá bom? A ciência é apenas um coadjuvante no processo, no sentido de embasamento, mas a prática, ela está ali, ela é soberana, e o que manda é resultado, tá, pessoal? Se você é incapaz
de ter resultado com segurança, muito provavelmente aí você precisa se atualizar, melhorar, enfim, tá ok? Então, além de ter o teu nome como empresa, né, e sustentar aí os resultados ou a venda do teu produto como um produto bom, um produto que se diferencia no mercado, a gente precisa ter o conhecimento, tá bom? Então, esses conhecimentos aí são muito importantes para a gente também ter relação a isso. Fechado? Então, em relação à prescrição, em relação à diferença entre combinado e concorrente, ficou claro para vocês? Quais dúvidas? Como é que a gente trabalha com isso? Enfim, agora é a hora de a gente discutir, tá bom? Senão vai ficar só eu falando aqui, isso é um saco, né? Então, a gente traz aqui um grupo para discutir. Então, vamos pensar aí nas perguntas, ou então, talvez, as dúvidas, o que acontece com você, se você já é formado, coloca aqui para mim no comentário qual que é a tua dúvida, enfim, vamos começar esse debate aí. E se caso não ficou algo plenamente entendível, vamos colocar assim, só perguntar que a gente discute. Esse é o nosso momento, a gente ainda tem 20 minutos, vamos aproveitar ele aí, beleza? Então, o ideal seria realizar essas atividades em horários diferentes. Muito legal. Achei muito bacana a tua pergunta. Não, o ideal não seria, não. De jeito nenhum. Primeiro, comodidade. Segundo, o teu aluno, ele não tem, muitas vezes, ele não vai assim, eu vou fazer aeróbico 6 horas da manhã, eu vou fazer musculação às 7. Não, eu já saí de casa, já vim, é direto. Não, o ideal não. O ideal é você saber prescrever. Esse é o ideal. O cara que minimiza isso, falando assim, cara, faz o aeróbio com uma distância de 6 horas entre um e outro para evitar o problema? Não, tá? Então, o ideal é você saber quanto que você vai prescrever de aeróbio e quanto você vai prescrever de musculação. Se eu tenho um aluno de musculação e eu analiso, por exemplo, qual é a capacidade que ele tem em fazer todos os exercícios que eu prescrevo numa semana, eu tenho uma ideia do volume que o meu aluno sustenta. Se eu estou implementando exercício aeróbico, né? Seja ele bike, seja ele corrida, seja ele remo, seja ele pular corda, seja ele que seja um odd de metcon no CrossFit, que seja, eu tenho que analisar se o treinamento de musculação conseguinte reduziu o número, por exemplo, de séries que naturalmente esse meu aluno faz na semana. Aí sim, mas não. Eu não reduzo, não. Não, o ideal não é realizar atividades em horários diferentes. As pessoas fazem isso por quê? Porque um mínimo de 6 horas entre as refeições, os estudos têm mostrado que entre a prática de exercícios, os estudos têm mostrado que 2 refeições já é capaz de sintetizar esse glicogênio que foi depletado. Mas aí entra a nutrição. E como é um grupo de estudos de personal training, embora eu seja nutricionista, eu não quero me atentar a isso, tá? Mas se for o caso, se você está trabalhando com nutricionista e está com receio de que esse lado esteja atrapalhando os resultados, troca uma ideia com ele, pergunta, ô Nutri, no pós-treino aí, você estabeleceu 1,5 gramas de carboidrato para tá restaurando o glicogênio muscular? Você prescreveu diferentes carboidratos para estar otimizando os múltiplos transportadores intestinais? Diferentes carboidratos, da lactose, frutose, glicose, né? Você mexeu, por exemplo, um shake com leite, com uma fruta, com caldo de cana. Você fez essa brincadeira aí? Então, aí a gente analisa. Mas por que essa brincadeira assim, de múltiplos transportadores é bacana? Principalmente para atletas aí que precisam de uma demanda maior do exercício aeróbico, como, por exemplo, triatletas, atletas crossfit, né? A demanda, o gasto do crossfit é muito grande, nadadores, ultramaratonistas ou maratonistas, aí a gente ajusta. Tá? Até porque a musculação para o maratonista ela vai fortalecer esse indivíduo. Né? Muito comum um cara ter a osteopatia, muito comum um cara ter, por exemplo, inflamação em tendão plantar, né? Facete plantar, muito comum, né? Calcânio, enfim. Então, a gente tem que fortalecer esse indivíduo. Então, pensar um que exclusivamente faz em 2 horários diferentes, muito provavelmente você não vai ter uma adesão. Por quê? Porque esse cara está trabalhando o dia inteiro e reserva pelo menos uma horinha e meia para ele se dedicar ao exercício. Então, ele fala assim, é o que eu tenho. Tá? Então, não necessariamente, não vejo isso como mais produtivo. Porque eu gosto de fazer bike durante uns 30 minutos antes da musculação. Fica à vontade, querido.
sem problema nenhum. Agora, o quanto de intensidade você faz? Depois que você sai dessa bike, de 0 a 10, você sente mais ou menos assim 5 em termos de cansaço? 6? Pronto. Não tem problema nenhum quanto a isso. Pelo contrário. Quanto melhor a capacidade aeróbica, mais você treina, mais você consegue resistir à fadiga do treino de musculação, mais você consegue ter estoque de energia no seu músculo e, consequentemente, os resultados são maiores. Né? Essa questão aí, eu não gosto de falar isso porque, porra, é bioquímica, sabe? Bioquímica tipo assim, não é tão saco, mas a gente que geralmente está pensando em resultado, destrinchar as vias moleculares, as pessoas não gostam tanto, né? Mas vamos lá. Existe uma proteínazinha chamada MPK, tá? Na verdade, é uma enzima, né? O que acontece? Essa enzima, ela faz com que ela é aumentada quando você tem uma quebra muito grande de trifosfato de adenosina, que é o ATP. Né? Você quebra em trifosfato e monofosfato, e aí vem a MPK. Né? A MPK, o que acontece? Quando você está trabalhando e está produzindo energia, ela aumenta, ela tem que aumentar, porque ela é o sensor energético da célula. E muitos postulam que quando a MPK está aumentada, ela inibe uma proteínazinha chamada mTOR, que é uma proteína muito importante na cascata de sinalização para síntese de proteína. Né? Síntese de proteína é você colocar novas proteínas naquele tecido muscular que foi destruído e sintetizar novamente aquilo lá, no longo prazo, essa hipertrofia. E aí algumas pessoas postulam, poxa, mas durante o exercício a MPK está alto e bloqueia mTOR. Cara, sempre vai ter isso, óbvio. Você ganha massa muscular durante o exercício? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Isso é transitório. Né? E outra, você vai aumentar a cortisol, vai aumentar a adrenalina, não tem perigo nenhum, cara, não tem mistério nenhum. Então pode ter medo, né, do exercício físico, da destruição, entre aspas, durante, porque depois você vem ressintetizando, certo? Então, diante disso, a questão é quanto tempo você fica aumentando em PK, né, a ponto dela, entre aspas, não reduzir e, de certa forma, em função disso, neutralizar os estímulos que chegam em mTOR. Isso acontece. Exercícios aeróbios a 70% VO2, por exemplo, né? Pelo menos de 1 hora. Esse sim, você tem aí um componente, entre aspas, de redução da sinalização de mTOR. Tá? E aí, como estratégia coadjuvante, depois, imediatamente do exercício físico, vem dando um tapa aí com a alimentação para você potencializar essa recuperação rapidamente e logo em seguida já vindo naturalmente inibindo um pouquinho as vias de degradação proteica e sinalizando adequadamente as vias de ganho de massa muscular. Beleza? Show? Maravilha! Quando eu treino, prefiro fazer aeróbio após o treino de musculação. Perfeito. Se é um gosto seu, não tem problema nenhum quanto a isso, porque também as pessoas gostam de fazer exercício aeróbio, por quê? O que eu quero é a musculação. Beleza, o que sobrar é lucro. Ok. O problema desse o que sobrar é lucro, que às vezes o cara aumenta tanto a capacidade aeróbica, ou então ele treinou perna, ou então ele treinou musculação mais pesada, e aí ele fica lá meia hora, 40 minutos no aeróbico, ele potencializa um pouquinho mais a síntese de proteína, ele potencializa mais a utilização de glicogênio muscular, e no outro dia não recupera adequadamente, e mantém o mesmo volume. Aí dá ruim, tá? Mas não tem problema nenhum, se é uma preferência sua, tá? Muito comum os alunos, os atletas mais velhos, preferirem um exercício aeróbio antes, porque eles têm uma dificuldade maior em aquecer e sentir que eles estão ativados para fazer a musculação. Muito comum, muito comum. Inclusive também em períodos de inverno, em períodos no qual você está com uma temperatura menor, né? Um clima menor, né? Uma temperatura menor. E aí o que acontece? Muito relato de que o corpo está gelado, né? O corpo está frio, né? Gelado é ótimo, né? Morreu, não sabia, né? O corpo está frio, né? Não está sentindo que está, né? Tá agarrando, parece que está, né? Enfim, vocês entenderam. Então, a opção, por exemplo, do exercício aeróbio antes é preferível nessas condições, certo? Então, meu amigo, não tem essa. Tem o quê? Você entender o que acontece, avaliar, conseguir prescrever e analisar contextualmente como você pode aplicar. Não tem problema nenhum quanto a isso, se você sabe prescrever. Não tem mistério, ok? Fazer aula de spinning em jejum pode atrapalhar na massa magra, perder? Não, de jeito nenhum.
O que acontece? A primeira coisa que a gente vai analisar para perder massa muscular é em 24 horas a gente entrar em déficit calórico. Essa é a primeira linha de frente, né? Déficit calórico, o teu corpo precisa fornecer as energias suficientes para o funcionamento dos seus órgãos vitais e você tem menos energia advindo da alimentação. Então, o que ele fala? Ó, se tem menos energia vindo da alimentação, vamos tirar de dentro da gente. Então, tirando dentro da gente glicogênio muscular hepático, ácido graxo do tecido adiposo, e vamos pegar um pouquinho também de aminoácidos dessa massa muscular para ajudar? Vamos fazer uma proteólisezinha aí? Vamos. Então, primeira coisa, para você vulnerabilizar a perda de massa muscular, você está em déficit calórico, tá? Por que muitas vezes exercício aeróbio, as pessoas acreditam que isso leva a perda de massa muscular? Porque o gasto do exercício aeróbio é maior, o período anorexígeno no pós-exercício, né? É o período que você fica sem fome depois do exercício aeróbico, é maior, tá? Em função disso, muitas vezes você come menos por conta disso. Então, naturalmente, a tendência é você já ter um déficit calórico reduzido, certo? Ou então, você sinaliza tanto a MPK e não come o suficientemente, às vezes, alguns agentes relacionados ao aumento da insulina e também o bloqueio da atividade catabólica. Atividade catabólica, a gente está falando, por exemplo, de cortisol mais alto, adrenalina mais alto, glucagon mais alto, e, consequentemente, o teu corpo ele fica numa predominância um pouquinho maior catabólica. Então, isso tem relação também com vulnerabilidade de massa muscular. Um dos maiores fatores anticatabólicos nutricionais que tem é carboidrato. O carboidrato é o principal agente anticatabólico que existe. Tá? Então, é por isso que quando eu consumo mais carboidrato, né, eu posso consumir um pouquinho menos de proteína. É claro que isso também tem relação com gordura também. Sim, quanto mais gordura, quanto maior é a energia que eu consumo, mais eu poupo proteína ou menos eu preciso consumir de proteína. Então, é por isso que períodos no qual eu ingiro mais alimentos são considerados uns períodos ótimos para eu ganhar mais massa muscular, porque muito provavelmente eu vou ficar em menos déficit calórico, eu vou treinar melhor, eu vou ter menos déficit calórico e muito provavelmente eu não vou vulnerabilizar tanto a perda de massa muscular. Mas agora dizer que fazer exercício aeróbico ou spinning, que seja em maior intensidade, vai fazer com que você emagreça mais ou que você perca mais massa muscular? Não. O que precisa ser analisado é o quanto de energia você está consumindo e, principalmente, também o ajuste das proteínas em função do número de refeições que você tem no dia. Por quê? Porque a gente tem um limite ótimo também de absorção. Quando o cara é mais treinado, esse limite ele aumenta um pouquinho, fica melhor, mas não é tão grande, não. Tá? Então, você pensar, por exemplo, aí, uns 2 filézão de frango aí de 100 gramas aí. Se você não for um cara que já treina mais de 10 anos, né, tem um shape maior assim, muito provavelmente você não está absorvendo adequadamente, está aumentando aí a utilização de aminoácidos e contribuindo para oxidação ao invés de síntese de proteína. Oxidação, você vai produzir energia e isso vai ser estocado aí na forma de gordura. Síntese de proteína, você está utilizando no músculo, aumentando essa massa muscular. Beleza? Tranquilo, pessoal? Galera, estamos chegando, então, ao nosso final, tá? Então, só lembrando para vocês, essa é a nossa primeira live. Essa live vai ficar salva no Instagram da Ensine, tá? A partir da semana que vem, as lives não ficam salvas, tá? Então, você precisa estar aqui para estar acompanhando o nosso grupo de estudo. Entretanto, os alunos da Ensine têm um grupo próprio, né, no qual esse conteúdo vai ficar salvo para poderem estudar, usufruir isso em outros momentos. Ok? Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela atenção, obrigado por você estar aqui. Espero que a gente consiga aí estreitar mais essas possibilidades. Espero que a gente possa ter um canal também para discutir, para trocar ideia. Participem, tragam suas perguntas, vamos conversar, vamos integrar. Convide os amigos de vocês, convide profissionais que já são formados, né? Eles já têm aí a vivência prática, muito provavelmente, talvez, eles vão trazer insights diferenciados, ok? E aproveitem esse momento aí, espero que vocês tenham gostado. Sugiram temas para a gente trabalhar. À medida da semana, fiquem ligados no Instagram da Ensine, no Stories, que
que todos os dias aí a gente vai colocar conteúdo e também direcionar quais são os próximos temas para as próximas lives, ok? Um grande abraço para vocês, bom descanso e até semana que vem. Valeu, fui! Porra! Tá vendo? Deu ruim. Ai, caramba. Ai, acontece. Acontece, gente. Ai. Me pegar desprevenido, né? Ai, gente. Fui mudar ali na hora. Na verdade, quando você trabalha com 2 Instagrams, né? O meu fica toda hora, né? Curtiu, 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 curtiu. Aí na hora que eu fui colocar, eu cliquei em cima do negócio que curtiu, já foi pro meu, apagou. Acontece.